Paraíba Tem, o programa que fala bem do nosso estado. Está no ar o programa Paraíba Tem, uma iniciativa da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, que tem o apoio do SESI e do SENAI. No programa de hoje, o nosso tema é investimento imobiliário. E aqui nós recebemos dois convidados, Rafael Bernardino, economista. Rafael, seja muito bem-vindo ao programa Paraíba Tem. Muito obrigado, é uma satisfação poder estar aqui com vocês. E também a gente recebe Rômulo Soares, presidente do Cresce. Rômulo, seja muito bem-vindo ao programa Paraíba Tem. Obrigado, Thalia. Obrigado a todos os telespectadores do Paraíba Tem. E vamos debater um assunto de extrema importância para a vida de quem está realmente do outro lado da Câmara. Pois é, e hoje nós viemos excepcionalmente, mais uma vez, na verdade, gravar direto da sede do Sinduscom, na capital João Pessoa, para falar de um tema que eu acredito que não é só importante na capital, mas como também em todo o estado, né? Eu começo perguntando para vocês, a pergunta que faz parte, é o tema da edição de hoje. O imóvel, ele continua sendo um bom investimento, Rômulo? Na verdade, a gente está com uma campanha aí com o Sinduscom João Pessoa, tratando exatamente desse perfil, que o imóvel sempre será, em qualquer época, um bom investimento. E, na minha opinião, pessoal, o melhor investimento. Por quê? Bem de raiz, né? Todo mundo sabe que no direito, o bem de raiz é aquele que traz a propriedade, vem exatamente nascer o mundo, o bem é de raiz. Segundo, a gente sabe que internacionalmente e aqui no país a gente passa por crises, tanto é que a campanha trabalha sobre essa questão de várias crises mundiais e nacionais. E o imóvel mudou moeda, mudou plano econômico, mas a gente não vê mudar a questão do bem imóvel. Então, é segurança, liquidez, certeza de que quem está nos assistindo pode investir, porque ele vai usar, vai gozar, vai doar, vai deixar de herança para a família e, diferente de qualquer outro investimento, ele não tem o perigo do confisco no sentido, né, a não ser que for a questão pública, mas o confisco de se perder o bem imóvel por uma razão que não seja a de desapropriação pública ou você vender, que é exatamente transferir a propriedade. Rafael, o Rômulo foi afirmativo, né, ao dizer que o imóvel sempre será um bom investimento. Você, como economista, concorda? Sob o ponto de vista da economia, o investimento ele precisa de verificar uma questão de risco. Eu diria que o imóvel é um investimento importante, mas a pessoa não deve investir apenas em imóvel. Quando se fala de risco, sempre há uma orientação para que haja diversificação. Então, o imóvel deve ser um investimento fazendo parte de um portfólio com outros investimentos. Eu diria que não deveria ser a única alternativa de investimento para quem já tem, naturalmente, o seu imóvel próprio, entendeu? Então, você, telespectador, tem dinheiro e precisa investir, claro, analise a possibilidade de investir em imóveis e tem, naturalmente, outras possibilidades. Se você já tem imóveis, o seu imóvel de residência, você já tem imóveis alugados, etc., e ainda tem uma capacidade de investimento, aí sim a gente sugere que analise outras alternativas para a diversificação, porque diversificando diminui risco. Ô Rômulo, normalmente esses investidores, eles costumam comprar os imóveis para vender num valor mais alto ou para alugar? Quando você produz um empreendimento, você tem 3, 4, até 5 anos para você fazer a entrega do planejamento daquela obra. Então, quando você vai comprar geralmente um imóvel, no começo do lançamento do prédio, geralmente o empreendedor ele tem algumas estratégias de marketing que vem para a economia, depois você vai dar um esclarecimento melhor, que ele dá um preço mais rápido de você poder se capitalizar, para ele poder usar o seu capital pessoal, usar muitas vezes o capital do banco e usar o capital também daqueles adquirentes. Então, até 20% daquele empreendimento, ele realmente tem um preço diferenciado. Ele não é um preço de custo, mas vamos supor, ele tem uma lucratividade menor para se capitalizar. Agora, vai sempre existir no mercado imobiliário os investidores nessa linha. Rafael, o que é mais rentável? Comprar para vender ou comprar para alugar? Diria que depende do prazo de longevidade do investimento.
digamos, o comprar para alugar, o investidor que compra para alugar, ele compra visualizando uma renda no longo prazo. Aquele que compra na planta, na perspectiva de quando, por exemplo, o prédio ficar pronto, ele vender, ele estaria com uma visão mais imediatista, quer dizer, ele quer realizar o lucro mais rapidamente. Então, tudo depende do perfil do investidor, e de maneira que sempre haverá investidores com perfis diferentes, visando o médio e o longo prazo. Pois é, antes da gente encerrar o primeiro bloco, ainda vou fazer uma última pergunta para vocês. Em contrapartida, vamos olhar o lado do cliente, né? Aluguel é desperdício de dinheiro, Rafael? Aluguel não é desperdício de dinheiro, dependendo também do perfil do locatário, não é? Quer dizer, aquele locatário que, por razões pessoais, ele, por exemplo, trabalha, ele vem a João Pessoa fazer um trabalho numa determinada empresa por um determinado período. É claro que, nesse sentido, ele deve alugar e há uma massa significativa de aluguéis que são feitos pelas empresas. Agora, a gente teve recentemente em João Pessoa uma procura com relação a isso, quando houve a instalação dessa fábrica aqui em Goiânia, né? Quer dizer, uma fábrica, posso até dizer, a Jeep estimulou bastante o mercado de aluguel aqui em João Pessoa. Por quê? Porque eram profissionais que vieram para trabalhar durante um determinado período de implantação daquela fábrica. Então, houve um acréscimo significativo nos aluguéis. Então, vai existir sempre esse mercado. Agora, sob o ponto de vista de um indivíduo isoladamente, se ele vai viver a vida toda de aluguel e me perguntasse sobre isso, eu diria não, compre um imóvel, porque naturalmente, para você comprar um imóvel, a parcela do seu financiamento poderá ser maior do que o valor do aluguel. E muita gente fica eternamente no aluguel, porque quando faz a conta, ele paga, digamos, R$1.000 de aluguel. Quando ele vai fazer o cálculo da compra de um imóvel que interessaria a ele iria pagar R$2.000 ou R$2.500 de empréstimo, de amortização daquele financiamento. Então ele sempre acha que não tem condições e fica eternamente no aluguel. Não. O aluguel, não é desperdício de dinheiro, e, como eu falei, em determinadas circunstâncias daquele inquilino. Mas, sob o ponto de vista daquela família que vai eternamente ficar em João Pessoa, porque é de João Pessoa, porque trabalha em João Pessoa, etc., é conveniente que ele faça um esforço e compre um imóvel. O raciocínio é esse, Romulo? Aluguel é um dos nichos de mercado nosso, do mercado imobiliário. A gente tem um aluguel de temporada e aluguel convencional. Eu acho que o aluguel, ele é uma perspectiva, como foi falado aqui, da capacidade e da faixa etária de algumas pessoas. Por exemplo, a gente tem muitos aluguéis convencionais das pessoas que são estudantes. A gente tem várias universidades, João Pessoa, Campina, Patos, Cajazeiras. Tem a pessoal da terceira idade. Muitas vezes a gente acha engraçado, mas, por exemplo, tem pessoas que têm casas grandes, têm apartamentos grandes e casaram os filhos e tal, e ficou só o marido e a mulher. E ela, às vezes, prefere alugar o seu apartamento para aumentar o seu lucro de renda familiar e alugar, por exemplo, um flat. Um espaço menor. Um flat, um apartamento de 60 metros quadrados com 2 quartos, onde tem toda a parte de equipamento, desde salão de festa, ginástica, etc. Ok. Bem, nós vamos ao nosso primeiro intervalo, mas não saia daí. O programa Paraíba tem volta daqui a pouquinho, hoje conversando aqui sobre investimento imobiliário. Até já! O ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, visitou a Paraíba para anunciar o cronograma da chegada das águas do Rio São Francisco, através da transposição. Hoje tive a oportunidade de vistoriar as obras no açude de Poções, da mesma forma também em Camalaú, para que estejamos num prazo limite no mês de abril, fazendo com que as águas do São Francisco possam atender a esta região de Campina Grande. O evento aconteceu na sede da FIEP, em Campina Grande, instituição que sempre defendeu a transposição como principal solução para a crise hídrica. Eu estou nessa luta desde 1990. Todos já estão cientes, há muito tempo que eu anunciei que as águas chegariam em abril, e hoje eu vejo um sonho realizado. Para mim, é a alegria suprema. FIEP, apoiando o desenvolvimento da Paraíba. Estamos de volta com o programa Paraíba Tem. Lembrando que estamos gravando hoje, direto da sede do Sinduscom, na capital João Pessoa.
O tema é investimento imobiliário. Aqui ao meu lado estão Rafael Bernardino, economista, e Rômulo Soares, presidente do Cresce. Vamos começar esse bloco conversando a respeito dos fatores, né? Aquilo que é essencial para que o cliente observe e considere antes de adquirir um imóvel. Rômulo. Na verdade, esse é um tema bastante interessante ali, porque o bem de raiz e o investimento num bem imóvel é um investimento, muitas vezes, a grande maioria, de uma vida toda. Poupança. Um investimento alto. Alto, não é uma coisa que você compra ali, por exemplo, no shopping, uma camisa, uma calça, né? E o principal requisito que a gente fala para quem está nos assistindo, a gente tem a modalidade, por exemplo, na compra, que é muito vantajosa na construção. Mas primeiro que a gente tem que alertar, para um construtor vender um empreendimento, ele tem que ter algo chamado o registro do memorial de incorporação. O que é na verdade dizer isso? Você vai construir um prédio em um terreno, o terreno ele tem uma única matrícula. Por quê? Porque é um terreno. Então, quando você vai construir um empreendimento e vai estar lá 40 unidades, aí você tem que registrar tudo que vai acontecer no prédio, seja interno e externamente. É uma exigência também da documentação do imóvel e dos sócios. Aí demonstra também a higiene, a capacidade instrumental para você registrar aquilo, que em tese todo negócio é um risco, né, Bernardinho? Mas você tem que minimizar os riscos. Então vai ter ali 40 matrículas, vai morrer aquela matrícula do terreno e vai existir juridicamente 40 matrículas. Então primeiro tem que observar isso. Segundo ponto, na minha opinião, é você pesquisar. Não quer dizer que quem está começando na atividade da construção civil, ela não possa ser um maravilhoso empreendedor. Claro que sim. Mas você pesquisar a capacidade financeira daquela empresa, se ela já entregou, você vê se realmente ela cumpriu o prazo, ver se a qualidade construtiva está de acordo com o que você pactou, o próprio comprador. O comprador vai dizer a você na hora se está satisfeito ou não. Esses são os requisitos básicos. Rafael, economicamente, o que é que o cliente deve observar? Ele está investindo alto, então o que é que ele deve ponderar? Na realidade, todo investimento ele prevê risco, não é? E agora, como o Rômulo colocou muito bem, no imóvel novo, o perfil de todo aquele, se for um imóvel usado, a certidão de inteiro teor e alguma outra coisa também, desconfiar de ofertas muito especiais, de galinha morta, como a gente diz no popular, porque em geral, muitas vezes, acontece das pessoas tomarem prejuízos por falta de precaução na hora de analisar exatamente esses cuidados que precisa ter e às vezes pela oferta, que é extremamente... Porque quando se faz uma oferta de um imóvel, digamos, usado, com preço muito bom, aquele vendedor está com muita urgência. Aquela oferta tentadora. Aquela oferta tentadora. Então é preciso ter cuidado com relação a essa oferta tentadora, porque quando a esmola é grande, o cego desconfia, né? Atualmente, quais são os perfis de imóveis mais procurados na capital João Pessoa? João Pessoa tem uma orla maravilhosa, né? Eu acho que é uma das mais bonitas assim do Brasil. E a primeira ideia é que a gente tem os bairros que são mais procurados, são os próximos às orlas, como Cabo Branco, Manaíra, a gente tem Tambaú, a gente tem o Altiplano Cabo Branco e as intermediárias próximo também, como o bairro dos Estados, Tambauzinho, Miramar. Agora a gente tem os nichos de mercado, por exemplo, a zona sul da cidade. Ela tem um mercado que mesmo na crise, ela, às vezes em determinadas situações não aparece crise. São imóveis até 170 mil, né? E vai de 90 a 170 mil. Então, é o bairro da zona sul, como Bancários, como Valentina, como Mangabeira, são bairros bastante por nichos de mercado. E assim, o que eu posso dizer hoje é que João Pessoa hoje tem 64 bairros e em todos os bairros tem construção civil e a gente tem diversificação de padrão construtivo. Então, por exemplo, no bairro, como eu falei, próximos a grandes universidades, seja privadas, seja federais, a grandes shoppings, a grandes
conglomerados de restaurantes, esses bairros são muito bem procurados. E digo o seguinte, não tem um imóvel que não tem um dono. Aproveitando essa fala de vocês, como adquirir um imóvel hoje, aquele investidor que tem pouco dinheiro? Na realidade, a aquisição do imóvel tem que ser uma coisa bem planejada. Já passou aquela fase do sujeito querer comprar um imóvel e chegar para um cunhado, pegar um comprovante, buscar num contador. Isso aí passou porque as instituições financeiras estão muito mais exigentes com relação à composição da ficha cadastral e análise de crédito. Então, para se comprar um imóvel é preciso que haja um planejamento prévio e é aconselhável que a pessoa faça esse planejamento, inclusive começando a poupar um valor que seja compatível com a sua própria capacidade de pagamento e que esse valor, ao ser poupado, já é uma indicação extremamente interessante da capacidade que aquela pessoa tem para assumir uma prestação. Porque muitas vezes, por exemplo, um casal jovem naquela animação toda e tal, e muitas vezes assume compromisso além da capacidade, porque que capacidade é essa? Tem que ter uma análise bem conservadora, porque o financiamento precisa ser muito bem analisado, e para isso é preciso que haja uma entrada. É conveniente que o comprador, não sei se eu concordaria com isso, ele tenha pelo menos 30% de sinal à vista, porque ele inclusive adquire com 30%, por exemplo, ele tem um poder melhor de negociação do que se ele chegar na construtora sem capacidade nenhuma. Então como fazer, planejar-se previamente, não ter muita pressa, porque é um investimento de longo prazo, e procurar naturalmente dar uma boa entrada e ter segurança em poder pagar aquelas parcelas. Nós temos hoje um programa que não é mais de governo, é de Estado, chamado Minha Casa Minha Vida. Ele tem algumas faixas. A faixa 1, que é aquele plano associativo, que você que está aí vai procurar as cooperativas de crédito, as secretarias de habitações municipais ou estaduais, e vai receber através do que eles chamam do benefício, um imóvel ao qual você vai pagar de R$25 a R$80 por mês em 10 anos. Então, você que tem uma renda de 0 até 3 salários mínimos. E tem o Minha Casa Minha Vida, que vai de 1,5 salário até 10 salários, que ele vai até R$180 mil nas capitais e chega até 140 em alguns outros municípios, que também tem o chamado subsídio. Então esse subsídio diminui a prestação, é uma prestação subsidiada, e que é para você que quer, ele vai financiar até 90% do valor do imóvel, e esses 10% você entra. No convencional, na regra, que não é Minha Casa Minha Vida, é através do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos, e também que usa recursos da poupança e do FGTS, e a gente tem o Sistema Financeiro Imobiliário, SFI, e o recurso do próprio banco, chama recurso próprio. Aí, como o Bernardino diz, aí tem aquela programação. A construtora hoje, ela é financiada a obra, mas ela faz o seguinte, ela pede até 30% de entrada, lógico que essa entrada durante a construção, ela sendo notada de uma vez única, e os 70% ao término da obra. Agora, tem uma grande novidade que às vezes pouco usual, e eu não entendo porque o brasileiro ainda não está usando com mais frequência. Eu estimulo que isso aconteça, porque é o seguinte, a grande sacada dessa novidade é o seguinte: você poder financiar isso ali. Não sei se você sabe disso, você compra um imóvel na planta, vai receber ele daqui a 4 anos, você já pode financiar agora. Você sabia disso? Não. Então você... É uma informação importante, né? Como é que acontece isso? É dos empreendimentos que são financiados pelo próprio banco, chamado plano de financiamento bancário ao incorporador. É o plano empresário. É o antigo plano empresário, né? Então, o que é que acontece? Você comprou um imóvel de R$200 mil, vai pagar 60 mil de entrada, que é em torno de 30%, e financiaria 140 mil. Daqui a 4 anos seria mais 140 mil, não é verdade? Informação importante, né? Bem, nós vamos a mais um intervalo, mas não saia daí, o programa Paraíba Tem volta daqui a pouquinho, lembrando que hoje a gente está conversando aqui sobre investimento imobiliário. Até já!
O ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, visitou a Paraíba para anunciar o cronograma da chegada das águas do Rio São Francisco, através da transposição. Hoje tive a oportunidade de vistoriar as obras no açude de Poções, da mesma forma também em Camalaú, para que estejamos num prazo limite no mês de abril, fazendo com que as águas do São Francisco possam atender a esta região de Campina Grande. O evento aconteceu na sede da FIEP, em Campina Grande, instituição que sempre defendeu a transposição como principal solução para a crise hídrica. Eu estou nessa luta desde 1990. Todos já estão cientes, há muito tempo que eu anunciei que as águas chegariam em abril e hoje eu vejo um sonho realizado. Para mim, é a alegria suprema. FIEP, apoiando o desenvolvimento da Paraíba. Estamos de volta com o programa Paraíba Tem, hoje conversando sobre investimento imobiliário. Lembrando que estamos gravando direto da sede do Sinduscom na capital João Pessoa e nossos convidados são Rafael Bernardino, economista, e Rômulo Soares, presidente do Cresce. No ano de 2008, os Estados Unidos sofreram com a chamada bolha imobiliária, né? Através da expressiva desvalorização dos imóveis. Na opinião de vocês e na experiência que vocês carregam, o Brasil sofre esse risco também? Eu diria que não, por uma razão simples. O sistema de financiamento imobiliário e de precificação de imóvel no Brasil é extremamente diferente dos Estados Unidos, por exemplo. A desvalorização aconteceu porque tinha havido uma supervalorização artificial. Como assim? Os Estados Unidos permitiam naquela época que eu comprasse uma casa por um sistema muito fácil de financiamento. Eu fazia a tal de uma hipoteca e eu podia fazer várias hipotecas naquela mesma casa. Então não tinha um controle muito rígido. E o que é que aconteceu lá? As instituições financeiras de pequeno porte que financiavam, digamos assim, faziam financiamento imobiliário, porque lá é uma coisa muito interessante. A taxa de juros nos Estados Unidos é muito baixa, quando comparado com o Brasil, naturalmente. Então, o setor imobiliário passou a ser uma grande alternativa para as instituições financeiras ganharem dinheiro. Então, o que é que acontecia? Aquelas instituições de pequeno porte, elas faziam aqueles pequenos financiamentos, juntavam aquele pacote, vamos fazer, uma instituição numa determinada cidade financiou 50 imóveis, pegava aquele pacote de financiamentos, refinanciava numa instituição de maior porte. E essa coisa foi acontecendo e o negócio foi ficando interessante, foi ficando rentável, os preços dos imóveis foram crescendo artificialmente, daí porque estava facilidade, o chamado subprime, que é o nome muito... Subprime por quê? Porque o prime é de primeira, sub porque está abaixo, mas mesmo assim esse negócio tinha mercado. Então, de repente, estourou a bolha e os preços dos imóveis caíram significativamente. E aí, o que é que aconteceu para poder estourar? É até bom que o telespectador possa ter uma noção melhor com relação a isso. Você tinha um imóvel financiado e que, pela facilidade do financiamento, você comprou caro, mas comprou com aquele financiamento. Como os imóveis ficaram muito caros, a inadimplência ficou muito grande. Então, por exemplo, estou eu aqui numa casa que comprei por $300 mil, e do lado da minha casa tem uma para vender pela instituição financeira que recebeu de volta porque o sujeito não conseguiu pagar, para vender por 150. Quando eu vi a casa do lado vender por 150 e eu estava pagando um financiamento de uma de 300, eu também parei de pagar. Coisa degringolou e os preços vieram para a realidade, porque tinha sido subavaliada artificialmente. Diante da dinâmica de mercado, né, a exigência pela competitividade, todos os setores industriais e da economia, né, de um modo geral, tem se preocupado muito com a questão da inovação, inovar para poder se manter nesse ritmo, né, do mercado. O que é que a construção civil e o mercado imobiliário tem feito focando esse ponto da inovação? Olha, hoje a construção civil é um exemplo para a indústria na inovação. Em quais aspectos? Por exemplo, no canteiro de obras. Você vê hoje um canteiro de obras totalmente limpo, organizado, desde o
fechamento da área, dos tapumes, desde a questão da segurança do trabalho, desde a questão da produção hoje a gente chama sustentabilidade. Todos os empreendimentos hoje têm um pedaço de sustentabilidade, seja na questão da água, por exemplo. Hoje a gente vive uma crise hídrica muito pesada. Então, todos os empreendimentos hoje, tecnologicamente, têm uma forma de captação de água. A tecnologia na área energética, por exemplo, hoje a energia solar, Sueli, é uma realidade dentro dos empreendimentos. Inclusive, até chegando ao ponto de você vender a própria energia que é captada dentro do empreendimento para a própria concessionária de energia. E o mais importante, a tecnologia na rapidez dos produtos da construção civil. E, por fim, na tecnologia da segurança, né? Você vê hoje prédios totalmente automatizados. Você pode estar aqui comigo e você, no seu tablet ou no seu telefone, o smartphone, você está vendo quem está no seu apartamento, quem não está. Pois é, Rafael, Rômulo, nós vamos chegando já ao finalzinho do programa Paraíba Tem de hoje e nós costumamos sempre fazer uma última pergunta, e especialmente aos nossos convidados que estão aqui pela primeira vez. Por que é importante acreditar e investir no estado da Paraíba? Rafael. Eu diria que é importante, principalmente a indústria imobiliária em João Pessoa ou na Paraíba é uma indústria com uma perspectiva excepcional, porque João Pessoa, por exemplo, ainda é uma cidade com um porte muito agradável, a cidade que tem as melhores praias urbanas do Nordeste. Então investir no ramo imobiliário é extremamente importante. Morar em algum lugar e ter um apartamento em João Pessoa, um flat, o que seja, também é importante. E a Paraíba precisa realmente ter um potencial de crescimento, porque ela tem uma situação geográfica muito interessante em relação ao resto do Nordeste. Ela está a uma certa distância de Fortaleza, uma certa distância, praticamente a mesma distância de Salvador. Então isso aí, juntando aí, a gente tem uma população muito grande, um poder de consumo muito grande. Então é preciso que o paraibano invista mais na Paraíba, não é? E somente assim a gente pode lanchar. O estado é uma maravilha, a cidade de João Pessoa é muito boa, a construção civil precisa continuar investindo, o empresário da construção civil precisa continuar investindo, e quem ainda não tem o seu imóvel quer investir para formar patrimônio, está na hora de começar a se organizar com relação a isso. Muito obrigado pela oportunidade. O que eu mais me orgulho, eu acho que, respondendo a você, é que os empresários paraibanos, eles, na sua grande maioria, são empresários muito inovadores, muito competentes, que têm vendido para outros estados as suas capacidades intelectuais e empreendedoras. E a gente tem aqui não só o empreendedor, a gente tem o empreendedor e o gestor, porque esse empreendedor, a grande maioria pode ser, e agora o gestor é que é o mais difícil. E eu digo que o metro quadrado, eu reitero, o metro quadrado hoje aplicado na Paraíba, em João Pessoa, na capital, é um dos menores, o metro quadrado médio. Então procure, pergunte, pesquise, procure um corretor de imóveis, a sua empresa imobiliária, porque com toda certeza ele vai encontrar aquele imóvel dentro do seu orçamento, e isso é o mais importante e mais seguro. Muito obrigado, Sueli, pelo convite. Viu? Bom, eu é que agradeço, viu, Rômulo? Muito obrigada pela sua participação, pela sua presença aqui no programa Paraíba Tem. E eu que agradeço, eu fico orgulhoso de estar do lado do meu amigo Bernardino, um grande economista, e dizer que na hora de comprar um imóvel, procure o corretor de sua confiança. Rafael, você também, muito obrigada, viu, pela sua participação, pela contribuição que você deu ao programa hoje. Não, Sueli, estamos sempre à sua disposição do Paraíba Tem, e aos telespectadores, eu diria que prestem atenção o que esse programa sempre tem mostrado, porque realmente a Paraíba tem muito a mostrar. A você que esteve conosco, muito obrigada pela companhia. Lembrando que sugestões, opiniões, é só você entrar em contato com a nossa produção no e-mail programa.pbtem@gmail.com. E para rever o conteúdo deste e de outros programas, você acessa o nosso canal no YouTube. A gente volta na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá!